Idolatria é um pecado que vem sendo debatido entre irmãos, que vem gerando muitas acusações, muitos ataques entre os próprios membros do cristianismo. Mas hoje nós vamos entender o que de fato é idolatria. A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós iremos entender um pouco mais sobre o pecado da idolatria. Ao contrário que muitos pensam, a idolatria não se trata apenas de adorar imagens, de pegar objetos e se prostrar diante deles, mas a palavra de Deus nos mostra que tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida, você está fazendo disso um ídolo e automaticamente cometendo o pecado da idolatria. Há muita pontuação no ato dos nossos irmãos católicos de adorar imagens, mas essa não é a única forma de idolatrar outros deuses, a não ser o nosso Deus. Veja bem, meus irmãos, o único que merece toda adoração, todo amor, o único que devemos nos prostrar diante, e nos prostrar se trata muito além de se curvar o seu corpo, mas inclinar todo o seu ser, toda a sua confiança, toda a sua fé diante de algo. Isso é adorar, isso é se prostrar. Se prostrar está muito além do físico. E tudo que você coloca diante de você, diante da sua vida, diante das dificuldades como a solução dos seus problemas, no lugar de Deus, você comete a idolatria. Hoje nós vivemos em um mundo em que o mundo está cada vez mais fácil de ser acessado, principalmente pelas telas dos nossos celulares, em que qualquer rede social que você acessa, você tem acesso a muita informação, a muito conteúdo, muitas vezes que nem você vai atrás. Antigamente você tinha que ir atrás, de um conteúdo, de um pecado. Hoje em dia, muito conteúdo vem até você pelos logaritmos das redes sociais. Então, vivemos em um mundo em que temos acesso a muita informação, e para nós que somos cristãos, para nós que servimos ao Senhor, isso é algo que pode ser prejudicial se não buscarmos vigiar. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus, e diz que nós devemos orar e vigiar. Então, nesse mundo de hoje, é muito fácil ter acesso a um vídeo que às vezes se trata de um conteúdo, mas tem uma música que não tem nada a ver com aquele conteúdo. Mas como a música viraliza, aquele conteúdo foi postado com aquela música. E música que traz prejuízos espirituais, músicas que trazem para nós experiências de pensamentos que não condiz com a nossa fé. Então, assim, hoje nós devemos vigiar nossas crianças, ver o que tem acessado, porque está muito fácil ter acesso a essas informações. E é aí que a idolatria pode entrar na sua vida. Porque se você se apega demais a um conteúdo na internet e aquilo passa a ser algo viciante para você, você comete idolatria com isso. Afinal de contas, você passa a viver pensando naquilo, a passar a maior parte do seu tempo com aquilo. E se o telefone estragar ou se alguma coisa acontecer, talvez você vai ter uma grande frustração. E você só vai perceber isso se acontecer, de você perder aquilo. Então, isso se trata de idolatria. Quando a gente acessa informações, na internet ou em algum lugar, a gente vê pessoas que são fãs de atores, cantores, pessoas que vão a shows, mas muito além de comprar um ingresso e entrar, as pessoas dormem na porta dos locais. Quantos jovens a gente vê quando tem show de personagens internacionais que vêm ao Brasil, que dormem na porta, que gastam muito dinheiro, que vivem aquele fanatismo? Isso é idolatria, Eles estão adorando aquelas pessoas, porque eles estão parando as suas vidas, eles estão vivendo sobre aquilo ali. Quantas pessoas dizem que amam de paixão, que pregam um post de um cantor ou de um ator em seu quarto ou em algum lugar da sua casa e ficam ali olhando para aquele post, conversando com aquele post, que se alguém fizer alguma coisa com aquele post, a pessoa vira uma fera, a pessoa, quase que se mata. A gente vê aí quando algum cantor morre, sempre sai na televisão, sempre sai em jornais, informações de pessoas que estão chorando desesperadamente, como se fosse
pais daquela pessoa que morreu, ou filhos, ou parentes bem próximos, quando na verdade aquela pessoa nem sabe que aquele que tá chorando existe, né? A gente viu ali, eu me lembro que quando o cantor Cristiano Araújo morreu, né, teve adolescentes que pularam de um prédio, se mataram porque o cantor tinha morrido, né? Então para elas não dá mais para viver sem aquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa nem sabia que elas existiam. Isso é muito sério, meus irmãos, porque a pessoa ela fica bitolada naquilo, né? Ela fica focada naquilo tanto que para ela não dá mais para viver sem aquilo. Mas o único pelo qual a gente deve morrer é o Senhor Jesus. É o único. Nossos irmãos ali no início da igreja, eles morriam em arenas, eles eram crucificados, decapitados, sofriam várias perseguições, morriam muito assim, totalmente com o seu coração voltado para Cristo. Eles só tinham que negar, mas eles não negavam, porque eles sabiam que as paixões desse mundo, as coisas desse mundo eram passageiras, mas o que mais valia mesmo era a eternidade, era o pós-morte, né? Eles acreditavam no que vinha depois, porque o Senhor nos garantiu que depois da morte nós teremos um encontro com Ele, se assim quisermos. Afinal de contas é livre-arbítrio, é a escolha nossa, servi-lo enquanto estamos aqui. Então assim, hoje as pessoas se matam por outras pessoas, as pessoas dão a vida por outras pessoas, mas por Deus elas não aguentam ficar nem no culto, nem na missa, nem na igreja, não aguentam ficar ali, ficam olhando no relógio, ansiosas para acabar logo. Então, a idolatria, meus irmãos, ela vai além, muito mais do que se prostrar diante de uma imagem, né? E para finalizar, algumas pessoas podem dizer: mas na Bíblia está escrito lá que Deus mandou construir querubins para colocar na Arca da Aliança. Então, tinha imagens, mas a área onde estavam os querubins, só o sacerdote acessava, e eles não estavam ali para serem adorados, eles estavam ali para simbolizar, né, a glória e eles não simbolizavam Deus, né, eles simbolizavam os próprios anjos, e Deus estava ali no centro, né, onde Deus só se revelava ao sumo sacerdote. Depois alguém pode questionar, mas também foi construída uma serpente em que se olhava para ela e as pessoas eram curadas. Sim, né, Deus providenciou isso, mas depois a gente vê que as pessoas passaram a adorar a serpente, ou seja, cometer idolatria, e assim o Senhor ordenou que fosse quebrada e destruída essa serpente, porque a serpente não era para ser vista como o objeto que curava, mas através daquela serpente que estava ali, amarrada no madeiro, aquilo ali apontava para Jesus. Aquela serpente, ela tirava o pecado da pessoa, né? Aquilo apontava para Jesus, que é o único que pode perdoar os nossos pecados, né? Então, esse vídeo é para a gente refletir, né? A idolatria, ela vai além da gente estar se prostrando ou confiando em esculturas e imagens. As pessoas, elas idolatram pessoas, elas idolatram dinheiro. Quantas pessoas, elas são apegadas ao dinheiro, àquilo que o dinheiro podem dar, elas pisam em outras pessoas, elas não vivem nada conforme a vontade de Deus por conta do status social, da condição financeira, né? A chegar no nível de estarem adorando de fato, né, o seu grau social, o seu dinheiro. E também há pessoas que idolatram o trabalho, né? Quantas pessoas que são viciadas em trabalhar, não tem tempo com a família, não tem tempo para o Senhor, ela só tem tempo para ficar no trabalho, para ganhar mais dinheiro, para conseguir uma posição ali. Entendam, irmãos, que qualquer coisa que você passe a não dedicar de uma forma a demonstrar sua personalidade como alguém focado, empenhado, mas de uma forma abusiva, uma forma que ultrapassa limites, uma forma que você se afasta de Deus, você está cometendo idolatria, né? Deus disse que nós devemos servir apenas a um Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus ou a Mamon, né? Mamon representa o dinheiro, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Não dá para servir dois, sabe? A gente tem que entender que o horário que a gente está ali na igreja, o horário que a gente está orando, ele é um horário solene e um horário que a gente deve estar totalmente voltado para Deus. Mas muito além desse horário, nós devemos ser do Senhor todos os dias, porque ser de Deus na igreja é muito fácil. Qualquer um pode ser. Até quem não tem comunhão com o Senhor, que se for visitar uma igreja, vai bem vestido, né, vai agir de forma educada. Ou seja, na igreja não dá para separar quem é do mundo, quem é da igreja. Mas o que mais vai diferenciar é o que você é lá fora. Então, que nós adoremos somente o nosso Deus,
Nós devemos viver nesse mundo, a gente tem que ter trabalho, né? A gente precisa de dinheiro para poder se alimentar, fazer algumas coisas, mas nós devemos entender que o sustento de tudo isso é dado pelo nosso Deus. E é somente Ele que merece toda glorificação, todo agradecimento, toda adoração. Então, que nós fiquemos sempre longe do pecado da idolatria, com essa visão que está muito além de uma imagem em escultura, que está muito além do que é visível. Ele está na nossa vida, presente também em ações que temos, nas quais a gente coloca coisas no lugar de Deus. Então, meus irmãos, que nós fiquemos firmes no Senhor e busquemos de todo o coração, com esse entendimento, que somente o nosso Deus pode nos sustentar, pode nos salvar, pode cuidar de nós, e que as coisas dessa vida, muitas delas são permitidas a viver. O Senhor nos abençoou com esse planeta, com esse mundo, nos abençoou com a nossa família, com coisas para a gente viver um com o outro, mas que nós saibamos sempre que nós devemos entender o que o Senhor quer que a gente viva nessa vida, e que qualquer coisa que a gente viva nessa vida jamais deve ocupar o lugar de Deus, porque tudo que ocupar o lugar de Deus deve ser destruído. Então é isso, meus irmãos. Eu convido a se inscrever neste canal, a curtir o vídeo, para o YouTube indicar para cada vez mais pessoas, e cada vez mais pessoas possam entender o que é a idolatria e o que é que a gente deve viver de fato com o Senhor, para assim a gente um dia estar com Ele na eternidade. A paz do Senhor.